Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Aqui estamos hoje dando sequência na série de vídeos relacionados à disciplina Aplicações de Cálculo. Nessa sequência de vídeos, nós estamos falando sobre as sequências numéricas. E falando das sequências numéricas, já vimos anteriormente como analisar se elas são convergentes ou divergentes. Se você não viu ainda os dois primeiros vídeos dessa série, você pode assistir os vídeos anteriores. E agora eu trago para vocês uma outra pergunta. Você sabe identificar quando que uma sequência numérica ela é monótona? O que significa esse termo técnico? Sequência ser ou não ser monótona? Vamos ver? Eu trago aqui para vocês o tema de aula, sequência monótona. Então, quando que uma sequência será ou não monótona? Então, esse é assim que se escreve, vou deixar aqui registrado, sequência monótona, né? Do que se trata. O termo, né, você talvez já tenha escutado e pode acontecer, né, que você já tenha visto definições formais, né, falando até mesmo do teorema do confronto e outras terminologias, mas aqui a gente vai definir como que se caracteriza. E aí é só a ideia, né, do que seria uma sequência monótona, você tem aqui registrado. Então, se você tem uma sequência que é crescente, né, que o termo que está na posição AN mais 1 ele é maior do que o AN, que é o seu anterior, ou se uma sequência decrescente, o AN mais 1 ele é menor que o seu termo anterior, que seria decrescente, essa sequência sendo crescente ou decrescente, automaticamente ela recebe esse termo monótono. Então, basicamente é isso, né? Se você quer saber se uma sequência é monótona ou não, verifique se ela é crescente ou decrescente, ok? E se você vai verificar isso, né? Você pode fazer por outros caminhos, mas você pode também, muitas vezes, fazer um processo de observação, né? E aí a gente tem aqui, por exemplo, nesse processo de observação, você tem o termo geral, né, da nossa sequência. Aí você tem os termos 5, 10, 15, 20. Como aqui a sequência, né, ela produz o próximo termo usando os números inteiros positivos e vai sempre aumentar, né? Então, você vai ter 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, até aqui está o 5 vezes 4, 20. Depois 5 vezes 5, 25. Sempre o próximo será maior, né? Então, você tem aqui uma sequência crescente, portanto, ela é uma sequência monótona, ok? E esse exemplo aqui, vamos ver? Ó, aqui você tem o termo geral, aqui já temos alguns termos gerados por essa estrutura geral, né? Para você ver o padrão da sua sequência, né? Numérica. Produzir os valores 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 e assim sucessivamente. Como que a gente tem a garantia que ela vai continuar decrescendo, né? A gente tem aqui, você não está demonstrando, você está observando aqui nesse caso, tá? Existem momentos que você pode mostrar de uma maneira mais formal, mas aqui mostrando para vocês uma sequência, né? Que ela tem esse termo geral, deixa eu só apagar aqui, a n igual a 1 sobre 10 elevado a n, como as sequências, né, que elas têm esses termos gerais, elas são alimentadas aqui no seu n com números inteiros positivos, ficou ó, 1 sobre 10 elevado a 1, né, ficou 1 sobre 10, dividiu, deu 0,1. 1 sobre 10 elevado ao quadrado, que é o próximo inteiro positivo aqui, 2, né, então ficou 10 ao quadrado 100, 1 sobre 100 deu 0,01 fazendo a divisão. 1 sobre 10 ao cubo, né? Fica 1 sobre 1.000, 10 vezes 10 vezes 10, né? Aqui ao cubo deu 1.000. 1 dividido por 1.000 deu 0,001, tá certo? E o próximo? O próximo aqui, inteiro positivo, que você colocaria no n seria o 4, ficaria 1 sobre 10.000, aí ia aumentar mais um zero aqui, né? Ia ficar um número cada vez menor. Então, você tem uma sequência realmente decrescendo e você está notando isso por observação, né? E você, mesmo por observação, você vê, né, como o n está aumentando, aqui embaixo o denominador seguirá aumentando, então, cada vez produzirá uma divisão que será um resultado, né, menor a cada posição que você aumenta aí na sequência. Então, vamos lá aqui.
Vamos lá, aqui no próximo exemplo, ó, o que que vocês têm? Esse termo geral, a n igual a menos 1 elevado a n. O que acontece nesse tipo de série, né? Olha o que ela está acontecendo. Menos 1 mais 1, menos 1 mais 1, ela está alternando, né? Vai ser sempre assim, infinitamente, essa série. Por quê? Quando você substitui aqui o primeiro inteiro positivo, dá 1, menos 1 elevado a 1 dá o próprio menos 1. Quando você substitui aqui no 2, no n2, vai ficar menos 1 ao quadrado, né? Vai dar positivo. Na verdade, eu falei positivo agora há pouco, mas na verdade o primeiro deu negativo, né? Por que negativo e positivo vai alternando? Porque toda vez que o expoente for ímpar, vai dar negativo. Toda vez que o expoente for par, vai dar positivo. E como aí você vai alimentar a estrutura do termo geral, né? Usando os inteiros positivos, vai alternar. Ímpar, par, começa com ímpar, que é 1, menos 1 elevado a 1 vai dar menos 1. Depois, menos 1 elevado ao quadrado vai ficar menos 1 vezes menos 1. Então, pela regra da multiplicação, sinais iguais dá positivo, e depois, quando você faz elevado a 3, fica menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1 inicialmente daria positivo, multiplica mais uma vez por menos 1, gera o negativo, que dá o menos 1. E isso sempre vai acontecer alternadamente, porque toda vez que você eleva, né, uma potência que é negativa a um expoente ímpar, vai permanecer o negativo. E toda vez que você leva um expoente par, vai ficar positivo. A exemplo do quadrado, que é o mais conhecido. Então, vai sempre alternar, né? Então, ela não é nem crescente nem decrescente, portanto, essa sequência numérica, ela não é monótona, ok? Então, quais são as sequências numéricas que são monótonas? Quando elas são crescentes ou decrescentes. Então, aqui a ideia de monotocidade, né? Você poderia ter outros detalhamentos, como, por exemplo, se ela é estritamente monótona, né? Que seria não somente ser menor ou crescente ou decrescente, mas a possibilidade de ser maior ou igual ou menor ou igual, que não estamos considerando aqui nesse caso, tá certo? Mas se você já identificou, né, se é crescente ou decrescente, ela é monótona. Se tivesse a condição de ser crescente ou decrescente, mas com a possibilidade de igualdade, menor ou igual, maior ou igual, aí ela seria estritamente monótona, tá? Acrescentaria o termo estrito. Mas aqui vocês chegaram à conclusão, juntos comigo, né, do que seria uma sequência numérica ser monótona, basta que ela seja crescente ou decrescente, se ela não é nenhuma coisa nem outra, ela não é monótona, ok? Então, aguardo vocês nos próximos vídeos, um forte abraço, ótimos estudos.